Temos que matar um leão por dia. A batalha diária que ninguém vê. A vida espiritual é marcada por batalhas que muitas vezes ninguém percebe. Você acorda, ninguém sabe o peso no seu coração, ninguém vê os pensamentos que tentam te derrubar, ninguém enxerga as guerras travadas na mente. Mas Deus vê. E é por isso que a Bíblia diz que precisamos ser fortes e corajosos. Matar um leão por dia significa enfrentar aquilo que tenta te paralisar. Às vezes, o leão é o medo, outras vezes é a ansiedade, a dúvida, a tentação, o desânimo. Cada dia traz seu desafio e cada desafio exige força, fé e perseverança. O inimigo usa situações simples, um olhar torto, uma palavra dura, um problema inesperado, para tentar gerar uma batalha dentro de você. Mas Deus te fortalece para lutar. Ele não te deixa sozinho. A palavra diz: o Senhor é quem vai à sua frente. E isso significa que antes mesmo do teu dia começar, Deus já sabe quais serão os teus leões. Matar um leão por dia é viver com consciência espiritual. É vigiar, orar, se levantar mesmo cansado e declarar: hoje eu venço. Porque a fé não te isenta da luta, mas te capacita para vencê-la. E assim como Davi enfrentou o leão com coragem, você também pode vencer aquilo que ameaça suas promessas. Todos os dias você tem a oportunidade de provar que Deus te fortalece. A batalha existe, mas a vitória também. Davi, o jovem que enfrentava leões em segredo. Antes de enfrentar Golias diante de uma multidão, Davi enfrentava perigos ocultos no campo. Ele era apenas um pastor de ovelhas, ignorado por muitos, mas treinado por Deus. Quando dizemos que precisamos matar um leão por dia, estamos dizendo que Deus nos prepara nas batalhas ocultas, nas guerras do cotidiano, naquilo que ninguém celebra. Davi não ganhou aplausos quando matou o leão, não recebeu reconhecimento, não teve público. Mas aquela vitória silenciosa foi a chave para a grande vitória que viria depois. Da mesma forma, Deus está te treinando nos bastidores. Talvez você esteja enfrentando desafios que ninguém sabe, problemas familiares, crises emocionais, lutas espirituais, mas cada vitória diária te fortalece para algo maior. Matar um leão por dia é viver a preparação divina, é vencer o que ninguém vê para conquistar aquilo que todos verão. Quando Davi contou ao rei Saul que tinha matado o leão e o urso, ele estava mostrando: Deus já me preparou. Eu já passei por coisas difíceis. Hoje, cada dificuldade que você enfrenta está te moldando. Você não está guerreando à toa. Existe um propósito. Deus está te preparando para vitórias que ainda não chegaram. Assim como Davi, você é treinado em silêncio para ser levantado em público. O leão da mente, o inimigo mais perigoso. Alguns leões rugem por fora, mas os mais perigosos rugem por dentro. A mente é o campo de batalha onde o inimigo mais trabalha. Ele sussurra mentiras, exagera problemas, cria cenários que nem existem. Ele diz que você não vai conseguir, que sua vida não tem saída, que Deus te abandonou. Esse leão é feroz, porque ele tenta roubar a sua fé, a sua paz e a sua esperança. Matar um leão por dia é lutar contra pensamentos destrutivos. É discernir a voz de Deus em meio ao barulho das dúvidas. A palavra diz: transformai-vos pela renovação da mente. Ou seja, a vitória começa no pensamento. Se você acredita que é derrotado, você anda como derrotado. Mas se você crê que Deus está contigo, você anda como vencedor. O inimigo tenta lançar dardos inflamados na mente, por isso a Bíblia fala sobre o capacete da salvação. Esse capacete protege a mente, porque o diabo sabe que se dominar seus pensamentos, dominará suas atitudes. Hoje talvez o leão que você precisa matar seja a ansiedade, o medo do futuro, a insegurança sobre algo que você não controla. Mas Deus diz: eu cuido de você. E quando você entrega seus pensamentos a Ele, o leão perde a força, a mentira perde o rugido e a verdade prevalece.
Você vence o leão da mente com oração, com palavra e com fé. O leão da fé desanimada. Há dias em que você não tem forças nem para orar. Há momentos em que parece que a fé enfraquece, como se estivesse diminuindo dentro do peito. Esse é um dos leões mais difíceis de enfrentar, o leão do desânimo espiritual. Quando você olha ao redor e nada faz sentido, quando você espera algo de Deus e parece não acontecer, quando o cansaço acumulado tenta roubar sua confiança. Esse leão ataca em momentos de fragilidade. Ele tenta dizer que Deus não vai cumprir o que prometeu, que a luta é maior que a promessa, que o tempo está passando e nada muda. Mas matar um leão por dia significa não deixar o desânimo comandar sua vida. A Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não é uma força humana, é uma força que vem de Deus. E quando essa força te alcança, você se levanta de novo. Respira fundo e continua caminhando. O desânimo é um leão silencioso, mas ele cai quando você escolhe confiar. Quando você declara: ainda que eu não veja, eu creio. Quando você decide ficar firme, mesmo sem sentir nada. A fé não é só emocional, é decisão. E cada dia Deus renova sua fé para você continuar vencendo. Enfrentando o leão das circunstâncias. As circunstâncias às vezes parecem leões famintos tentando te devorar. Problemas financeiros, conflitos familiares, enfermidades, portas que não se abrem, oportunidades que não chegam. Tudo isso tenta te fazer acreditar que você não vai conseguir. Mas a Bíblia diz: maior é o que está em você. Isso significa que não importa o tamanho do problema, Deus continua maior. Matar um leão por dia é olhar para as circunstâncias e declarar que elas não mandam na sua vida. Você pode estar passando por um vale, mas Deus está contigo. Pode estar enfrentando tempestades, mas Ele continua sendo o teu abrigo. As circunstâncias tentam te empurrar para baixo, mas Deus te chama para cima. E quando você coloca sua confiança no Senhor, você percebe que aquilo que parecia impossível é pequeno diante do poder de Deus. Hoje talvez os leões estejam rugindo forte ao seu redor, mas Deus te capacita para vencer cada um deles. Ele te dá sabedoria, força, direção e coragem. As circunstâncias mudam. Deus não. E é nessa certeza que você vence o leão do dia, o leão do passado que tenta voltar. O passado é um dos leões mais perigosos, porque ele tenta voltar justamente quando você está avançando. Ele aparece em lembranças ruins, traumas, erros que você já entregou a Deus, situações que você não controla mais. Esse leão tenta rugir para te fazer acreditar que você ainda é a pessoa que foi ferida, machucada ou marcada. Matar um leão por dia também significa enfrentar o que já passou. Você não pode mudar o passado, mas pode decidir que ele não vai governar seu presente e muito menos o seu futuro. O inimigo adora usar memórias dolorosas para enfraquecer sua fé. Mas Deus diz: eis que faço novas todas as coisas. Cada vez que o passado tentar te acorrentar, lembre-se, o sangue de Jesus te libertou. Ele não só perdoou, ele apagou, ele limpou, ele renovou. A pessoa que você era não determina a pessoa que você está se tornando. O leão do passado cai quando você escolhe olhar para a frente. Quando você decide acreditar naquilo que Deus está preparando, quando você entende que suas feridas viraram testemunho e seus erros foram transformados em crescimento. Deus não te chama pelo que você fez, Ele te chama pelo que você vai viver. Por isso, o passado não pode mais rugir sobre você. Em Cristo, tudo se fez novo. O leão da tentação, a luta invisível. A tentação é um leão silencioso. Ela não aparece de repente, ela se aproxima devagar. Ela observa sua rotina, suas fraquezas, seus momentos de cansaço. O inimigo nunca tenta alguém onde é forte, mas sempre onde é vulnerável. Por isso, matar um leão por dia inclui vencer tentações que tentam minar sua fé, seu caráter e seu relacionamento com Deus. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar.
Ele não está brincando, ele está esperando uma brecha. A tentação vem como algo atraente, agradável, às vezes até lógico, mas o fim dela sempre é destruição. O segredo para vencer esse leão é vigilância. Jesus disse: vigiai e orai. Vigiar é estar atento, orar é estar fortalecido. Toda tentação começa na mente, passa pelo desejo e termina na atitude. Se você não cortar antes, ela cresce. Mas Deus promete algo poderoso. Nenhuma tentação será maior que a sua capacidade de resistir. Ou seja, você nunca luta sozinho. Sempre há uma saída, sempre há uma força espiritual maior que o ataque. Quando você rejeita o pecado, você vence um leão. Quando você escolhe agradar a Deus, mesmo sendo difícil, você está matando mais um gigante invisível. Isso te fortalece, te eleva e te protege. A cada dia que você vence uma tentação, você se torna mais parecido com Cristo. O leão da opinião alheia. Um dos leões mais desafiadores é o que ruge através das pessoas. Críticas, julgamentos, palavras negativas, comentários maldosos. Tudo isso pode ferir profundamente a alma. Às vezes, o maior ataque não vem do inimigo invisível, mas das vozes humanas que tentam te paralisar. A opinião dos outros pode se tornar um peso, pode machucar, pode tentar te impedir de avançar. Matar um leão por dia também significa aprender a não depender da aprovação das pessoas. Você não foi chamado para agradar o mundo, você foi chamado para obedecer a Deus. Muitos heróis bíblicos enfrentaram esse leão. Noé foi criticado, José foi desacreditado, Davi foi menosprezado, Paulo foi perseguido. E ainda assim, todos eles cumpriram seu propósito porque ouviram a voz certa. A voz de Deus é mais importante que qualquer opinião. Ele te conhece por dentro, sabe suas intenções, seus esforços, suas dores, suas batalhas. Ele não olha para a aparência, ele olha para o coração. Quando você aprende a filtrar as vozes, você se torna mais forte. Quando você entende que Deus te aprova, o barulho das críticas diminui. Matar esse leão é lembrar todos os dias: eu não vivo para agradar pessoas, eu vivo para agradar ao Senhor. E quando você vive assim, as vozes externas deixam de ter poder sobre você. O leão da pressão do tempo. A espera é uma guerra silenciosa. O tempo pressiona, angustia, cansa. Às vezes parece que a promessa está atrasada, que Deus não está movendo nada, que tudo está parado. Esse é o leão que tenta devorar a sua paciência. Matar um leão por dia inclui matar a ansiedade causada pelo tempo. Porque a espera não significa abandono. Na verdade, a espera significa preparação. Deus nunca atrasa, Ele sincroniza. Ele age na hora certa, não na sua hora. Abraão esperou anos pela promessa. José ficou anos em processo. Davi foi ungido, mas esperou muito até se tornar rei. O tempo não destruiu o propósito deles. O tempo os moldou. O problema é que na mente humana, esperar parece perder. Mas na visão espiritual, esperar é confiar. E quando você confia, você permanece firme mesmo sem entender tudo. Esse leão cai quando você decide entregar o controle a Deus. Quando você diz: seja feita a tua vontade no teu tempo. A espera fortalece, amadurece, ensina. O tempo nunca é inimigo do propósito. O tempo é parte do propósito. Quando você entende isso, o rugido da ansiedade perde seu poder. O leão da rotina cansativa. A rotina pode se tornar um leão sem que você perceba. O cansaço acumulado, as obrigações, as demandas diárias, o desgaste emocional. Tudo isso tenta drenar sua força. A rotina pode se tornar tão pesada que você começa a viver no automático, sem alegria, sem motivação, sem brilho nos olhos. Mas matar um leão por dia também significa vencer o peso da rotina. Porque Deus não quer que você apenas sobreviva, Ele quer que você viva com propósito. A Bíblia mostra que até Jesus tirava momentos para descansar, se retirar, se recompor. Isso prova que o cansaço não é fraqueza,
é um sinal de que você precisa renovar forças. A rotina só vira um leão quando você tenta enfrentá-la sozinho. Quando você convida Deus para o seu dia, tudo muda. Uma tarefa simples se torna leve, um dia difícil se torna possível, uma batalha pesada se torna suportável. Deus renova suas forças diariamente. Ele te sustenta, te guia e te alimenta espiritualmente. Quando você entrega sua rotina ao Senhor, você não apenas mata um leão, você impede que ele volte no dia seguinte. Com Deus, até as pequenas coisas se tornam grandes vitórias. O leão da comparação. A comparação é um leão silencioso que vai consumindo a alma aos poucos. Você olha para a vida de alguém, para as conquistas, para os resultados, para as vitórias, e sem perceber começa a questionar a si mesmo. Por que na vida dele acontece e na minha não? Por que ele avança e eu não? Será que eu não sou bom o suficiente? Esse leão tenta roubar o valor que Deus colocou dentro de você. Ele quer que você olhe para fora e esqueça do propósito que Deus escreveu para você. A comparação destrói, corrói, enfraquece, mas a Bíblia diz que cada pessoa tem um chamado, um tempo, um caminho. Deus não trabalha em série, Ele trabalha de forma personalizada. Ele cuida de cada filho de modo único. Matar esse leão é lembrar que você não precisa ser como ninguém. Suas lutas são diferentes, seu processo é diferente, sua vitória será diferente. Você tem características que Deus colocou exclusivamente em você. O inimigo sabe que se te convencer a se comparar, ele te desvia do foco. Porque quem se compara perde tempo olhando para a vida dos outros e deixa de construir a própria vida. Mas quando você se concentra no propósito de Deus, você percebe que não precisa competir com ninguém. Você apenas precisa ser fiel ao que Deus te confiou. A comparação cai quando você entende que o que Deus tem para você é exclusivo, perfeito e preparado sob medida. O leão da falta de perdão. A falta de perdão é um dos leões mais ferozes porque ele ataca por dentro. Ele se alimenta de mágoa, rancor, cobranças e feridas que nunca foram tratadas. Esse leão devora a paz, seca o coração e impede a alma de respirar. Matar um leão por dia também significa decidir perdoar quem te feriu, mesmo quando dói, mesmo quando parece injusto. Perdoar não é esquecer o que fizeram com você, é soltar o peso que machuca você. A Bíblia ensina que devemos perdoar assim como Deus nos perdoou. Isso não é fácil, mas é libertador. A falta de perdão mantém você preso ao passado. O perdão te solta, te liberta, te cura. Muitas vezes quem te feriu já está vivendo sua vida, mas você continua preso ao que aconteceu. Esse leão tenta te manter amarrado ao sofrimento, mas quando você libera perdão, você mata aquele leão que te machucava todos os dias. Perdoar não é fraqueza, é coragem, é fortalecimento espiritual, é crescimento emocional. Quando você entrega sua dor a Deus, Ele cura aquilo que você não consegue. Ele fecha feridas antigas e te dá força para seguir sem remorso, sem ódio, sem veneno. O perdão é uma arma espiritual poderosa. Cada vez que você perdoa, você vence um leão e recupera sua paz. O leão da incredulidade. A incredulidade tenta destruir sua capacidade de crer no impossível. Ela diz que Deus não vai agir, que não vai acontecer, que não adianta orar, que sua fé não funciona mais. Esse leão aparece quando as circunstâncias parecem contrárias, quando o tempo passa e nada muda, quando as promessas parecem distantes. A incredulidade enfraquece, paralisa, apaga o fogo interior. Mas matar um leão por dia significa rejeitar a dúvida e abraçar a fé, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Isso significa que o limite não está em Deus, mas na fé do homem. A incredulidade cresce quando você alimenta a dúvida. A fé cresce quando você alimenta a palavra. Matar esse leão é declarar como Abraão:
Eu creio, mesmo que tudo diga o contrário. É acreditar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Quando você enfrenta a incredulidade com adoração, oração e confiança, sua fé se fortalece. A arma para vencer esse leão é lembrar o que Deus já fez. Toda vez que você lembra de uma vitória, sua fé respira de novo. A incredulidade não resiste quando você se posiciona espiritualmente e declara: eu creio no impossível, porque o Deus que eu sirvo é Deus de milagres. O leão do desânimo emocional. O desânimo emocional é aquele leão que surge depois de muitas batalhas. Ele aparece quando você está cansado de lutar, cansado de tentar, cansado de continuar acreditando. Esse leão tenta te fazer desistir, tenta te paralisar. Ele sopra pensamentos como: não vale a pena, nada muda, eu não tenho mais forças. Mas matar um leão por dia também significa lutar contra o cansaço da alma. A Bíblia diz: o Senhor é a tua força. Quando a sua força acaba, a força dele começa. O desânimo não é sinal de fraqueza espiritual, é sinal de humanidade. Todos os grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram dias de desânimo. Elias pediu para morrer. Jeremias queria desistir. Davi chorou até não ter mais forças. Mas em todos esses casos, Deus renovou, Deus levantou, Deus restaurou. O leão do desânimo cai quando você se derrama diante de Deus, quando você chora na presença dele, quando você abre o coração. É no quebrantamento que Deus derrama o renovo. O desânimo não tem poder quando você coloca sua alma nas mãos de Deus. Ele te levanta, te sustenta e te dá força para continuar. Quando você entende que não luta sozinho, a alma respira de novo e o leão cai por terra. Matar um leão por dia, o segredo da vitória espiritual. No final de tudo, matar um leão por dia é viver uma vida de guerra, mas também de vitória. Deus não promete ausência de lutas. Ele promete presença constante em cada batalha. Cada leão vencido te torna mais forte, mais sábio, mais maduro espiritualmente. Cada batalha vencida molda seu caráter, aumenta sua fé, fortalece sua alma. Os leões do medo, da dúvida, da tentação, do desânimo, da rotina, do passado, da crítica, todos eles caem diante de um filho de Deus que luta de joelhos e caminha pela fé. Uma vitória diária não vem da força humana, vem da força divina. O segredo é permanecer firme, confiar, vigiar, orar e nunca desistir. Deus te capacita para cada luta. Ele te treina nos bastidores. Ele te sustenta nos momentos difíceis. Ele te levanta quando você cai. Matar um leão por dia é viver em dependência total de Deus. E quando você vive assim, não importa quantos leões apareçam, nenhum deles é maior que o Deus que te fortalece. A guerra é diária, mas a vitória também é. Você está preparado porque Deus está contigo.